Boa noite! Boa noite! Vamos iniciar mais uma aula de enfermagem em centro cirúrgico. Semana passada foi feriado, não estivemos juntos, né? Senti falta, tá? Já tô acostumando ter vocês aqui sempre comigo, mesmo sem eu ver vocês. A gente vai se adaptando, né? Mesmo sem ver, mesmo sem estar junto. Fisicamente, sem poder estar tendo contato físico, mas estou adorando ter o contato com vocês pelo Instagram, pelo e-mail, tá? Falando em e-mail, peço desculpa, ainda não respondi todos os e-mails, tá bom? Respondi alguns. Semana foi muito corrida, essa semana que passou, e eu não consegui responder todos os e-mails, tá bom? O Instagram, eu respondi, ou acho que hoje eu finalizei todas as mensagens que tinham me mandado. E tá sendo muito bom interagir com vocês, conhecer vocês, gente do Brasil todo, né? Muito bom. Muita gente do Nordeste, ô delícia, vontade de ir pro Nordeste. Quero logo, logo, né? Esperar estar com a segunda dose certinha essa semana, se Deus quiser. E aí já poder viajar um pouco, com os cuidados, né? Claro. Gente, vamos iniciar mais uma aula de centro cirúrgico, tá? Só para reforçar, quem me solicitou o link, eu enviei o link. No Instagram, já respondi todos. No e-mail ainda não respondi, vou responder. O Instagram acaba sendo mais rápido, porque eu estou ali no celular, o e-mail no celular eu respondo também, mas demora um pouco mais. Então, quando eu sento no notebook, eu gosto de responder o e-mail pelo notebook, né? Então, ainda não sentei para responder todos os e-mails, tá bom? Mas creio que até o final da semana eu consigo responder. Quem está com o link já, utilizando o link com os materiais, né, com as aulas de centro cirúrgico, eu peço que ele é o link base, tá? Quem já tem, compartilha com os colegas, compartilha no grupo da sua turma, né? Imagina que toda turma tem um grupo, compartilha então para facilitar e aí você vai tendo material, acesso ao material. Então compartilha o link, tá bom? E aí aquele link é o mesmo para todas as aulas. Todas as minhas aulas em PDF que eu salvei estão aí neste link, tá? Então, todas as aulas. Então, não precisa... Quem já tem o link, não precisa mandar mensagem novamente para mim solicitando. Todo o material está disponível neste link, tá? Todas as aulas. Hoje é a nossa quinta aula. Então, já está lá também, já coloquei lá hoje, à tarde. Vou tentar colocar já, tentar disponibilizar essa semana já, a próxima aula, né? Porque aí vocês vão estudando antes, vão dando uma olhada no material, tá bom? Então, aí vocês vão se antecipando. Alguns me solicitaram para eu não mandar material com fundo preto, então eu estou mudando os slides, tá? Para facilitar a impressão, porque na hora que eu não pensei nessa questão, na hora que imprime, a visualização fica muito ruim, porque fica o fundo preto, e aí destaca mais ainda. Vamos iniciar? Eu vou ficar bebendo água a aula toda. Tá muito quente, muito quente, muito quente. Então, a gente tem que hidratar muito. Tô aqui já com umidificador, difusor, tudo aquele gás, para ver se melhora esse clima seco, usando meus olhinhos para concentração, usando para melhorar a respiração. Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde, gente. Vamos lá, então? Já deu tempo das pessoas entrarem. E vamos... negocinho aqui. Nós vamos... No final da aula, né? Já está disponível também, né? No material. Tem uma pesquisa para vocês estarem fazendo. Não é para me entregar, mais uma vez. É para vocês estarem pesquisando e melhorando ainda mais o entendimento de vocês. Tá bom? E aí vocês podem estar pesquisando como é que eu posso falar? Esses tópicos que eu vou estar enviando bem no finalzinho da aula, tá bom?
Só enviar aqui o vídeo. Vocês estão me vendo? Eu espero que estejam me vendo. Vamos lá? Iniciar essa aula. Nosso tema hoje, sistematização da assistência de enfermagem. Não sei se vocês sabem a diferença entre SAI e entre processo de enfermagem. Existe uma diferença. O processo de enfermagem são etapas. A SAI é uma organização, ou seja, é o instrumento, ele é a parte instrumental. O processo é algo que eu não vou ter tato ali, eu vou executar. A SAI é um instrumento que eu uso para executar o processo, tá bom? Então, SAI, sistematização da assistência de enfermagem. Só que o nosso foco hoje é a perioperatória, ou seja, durante a cirurgia. Como deve ser, né? Como deve ser essa organização do serviço, né? E aí eu quero discutir com vocês um pouquinho hoje, tá? Como que é? Como que o enfermeiro vai atuar, né? Dentro do centro cirúrgico, na sistematização da assistência de enfermagem? Como que o enfermeiro pode executar a SAI? Porque a SAI, ela deve ser executada. Todo serviço de saúde, público, privado, filantrópico, tá? Ele tem que ter, quem tem a enfermagem, ele tem que ter o instrumento, a SAI. A SAI é uma documentação, é uma forma de sistematizar, o nome já fala de organizar. Então, vamos lá conhecer um pouquinho? E qual o objetivo, né? A SAI é um processo sistemático e planejado de assistência, neste caso a SAEP, que é para o perioperatório, que vai ocorrer dentro do centro cirúrgico, integrando, né, vários passos. Então, a gente vai, onde o foco principal é o quê? Atender o paciente em suas necessidades, tá? Total, necessidades humanas, em todos os campos. E, se for preciso, né, nas intervenções também. Então, nós vamos conhecer um pouquinho como que a gente pode fazer isso. E aí, o objetivo da SAI, da SAEP, no caso, que é o perioperatório, é levantar e analisar as necessidades individuais do paciente cirúrgico. Cada paciente é único. Ah, professora, mas é um paciente cirúrgico, toda semana tem a mesma cirurgia. Não, cada paciente é único. Ninguém sabe o que aquele paciente pode ter durante a cirurgia, tá? Cada paciente é uma caixinha de surpresa. Implementar a assistência de enfermagem integral, ou seja, de forma completa, individualizada, cada paciente tem a sua, contínua, documentada, participativa e avaliada. Eita, professora, como é que a gente consegue fazer tudo isso? Executando trabalho em equipe. A gente precisa começar a trabalhar realmente em equipe. Quando eu implemento uma SAI, o enfermeiro que implementa, tá? E o papel de criar, de implementar essa SAI é do enfermeiro. A coordenação de enfermagem do centro cirúrgico, do hospital, do local que for, ele vai criar um instrumento. Eu vou mostrar no final depois algumas SAIs, tá? Alguns instrumentos que a gente pode estar utilizando. E aí, quem vai determinar os passos é o enfermeiro. Eu sempre falo, a única profissão que você forma e já forma como líder é o enfermeiro. O enfermeiro já é formado como um líder de uma equipe. Não falo chefe, eu falo líder. Ele é líder, ele tem que liderar uma equipe de enfermagem. Onde ele estiver, ele vai ter uma equipe de enfermagem sob a sua, né, liderança. Ele precisa liderar. Então, ele precisa liderar essa equipe para executar o processo de enfermagem dentro da sistematização da assistência de enfermagem de forma integral, completa. E avaliando. Certo? Mas eu fiz. Não é assim. Eu tenho que avaliar. Alcancei o resultado? Meu objetivo foi alcançado? Eu consegui resolver aquele problema que estava com o paciente? Então, eu preciso avaliar. E, se necessário for, voltar ao início e ver onde eu preciso melhorar.
A SAEP também veio para diminuir o objetivo, né? Diminuir os riscos a que o paciente cirúrgico está sujeito. O paciente que está ali numa sala de cirurgia, ele tem inúmeros riscos. Se a gente for pegar um diagnóstico de enfermagem, vai ter risco para tudo. Por quê? Ele vai ser submetido a um processo cirúrgico. O seu sistema corporal, ele vai estar sendo exposto, a parte interna vai estar entrando em contato com o meio externo. Então, ele vai estar sujeito a vários riscos. Então, é necessário que a gente possa compreender onde cada indivíduo ali está localizado, para que a gente possa entender e diminuir esses riscos. Realizar atividades conjuntas com a equipe multiprofissional. Como assim? O centro cirúrgico não é composto só pelo enfermeiro e pelo médico. Eu tenho uma equipe toda. Eu tenho uma equipe que está junto, atuando no centro cirúrgico. Então, a parte multiprofissional ela tem que estar integrada, tem que estar uma sintonia. Eu falo que o centro cirúrgico, né, tem que ser, para ele funcionar bem, uma sala de cirurgia, tem que ter harmonia. O cirurgião tem que estar em harmonia com o instrumentador com quem está circulando a sala, e aí com o enfermeiro, com o anestesista. Tem que ter uma sintonia, senão não dá certo. Então, o procedimento cirúrgico, ele necessita dessa sintonia. E aí nós temos, né, a SAI dentro em cada fase. O que eu tenho que fazer na SAI na fase pré-operatória? Lá na fase pré-operatória, nós temos que observar, né? Primeiro ponto, estou lá com o paciente, ele ainda não está na sala de cirurgia, está no pré-operatório. Ele pode estar no pré-operatório na internação ou já aguardando a cirurgia. E aí, eu tenho que fazer o quê? Levantamento de problemas, ou seja, quais são os problemas que aquele paciente tem? Quais são as necessidades básicas alteradas? É um paciente que está com dispneia, com hipertensão, né? Com incontinência urinária. Quais são as necessidades que estão alteradas? Eu vou fazer um levantamento. Eu vou levantar este problema. Eu vou ler o prontuário. Eu vou realizar uma conversa, uma entrevista, uma anamnese com o paciente, se possível, com os familiares que estão ali. Saber o motivo da cirurgia, qual a cirurgia, saber o histórico, fazer uma avaliação de resultados de exames, né? Levantar as necessidades, né? Se tem prótese, né, dentária, se tem alergia, se tem alguma dificuldade auditiva, se tem, né, alguma alteração a mais sistêmica. E vou realizar a prescrição de enfermagem para o transoperatório, ou seja, eu vou prescrever os cuidados. Aqui eu estou montando o processo de enfermagem. Eu fiz a coleta de dados, eu fiz o diagnóstico e eu realizei, né, o planejamento com a implementação. Que aí eu vou realizar a prescrição de enfermagem. E aí eu vou realizar o quê? Prescrição baseada nos problemas, né, no diagnóstico, nos problemas que foi levantado. Então, eu preciso conhecer este paciente. Muitas vezes, o enfermeiro do centro cirúrgico, ele está ali só no centro cirúrgico, ok, é o local dele. E ele vai receber o paciente, ele não sabe a história do paciente. Ele não sabe se o paciente já é um paciente que tem históricos de hemorragia, paciente que está com hemoglobina alterada e está indo lá para o centro cirúrgico. Todos os fatores laboratoriais podem interferir na cirurgia, né? Claro que o paciente tem um risco cirúrgico antes da cirurgia, mas, mesmo assim, eu, enfermeiro, tenho que saber os cuidados que eu tenho que prestar com esse paciente. Então, o enfermeiro, ele tem que receber esse paciente. O técnico de enfermagem, ali, o circulante, vai estar ali, mas o enfermeiro ele tem que receber este paciente. Este enfermeiro, ao receber o paciente, ele tem que saber todos esses, né? Todas essas pontuações que podem ter neste paciente. Durante a fase transoperatória, que é o intraoperatório, lá na sala cirúrgica, o enfermeiro deve prescrever, né? E, se necessário, auxiliar o posicionamento anatômico cirúrgico do paciente. Como assim? É uma cirurgia ginecológica, então, posicionar o paciente na posição
correta para evitar uma iatrogenia. O que é isso, gente? São lesões que podem ocorrer devido a, não vou falar erros, né, mas problemas, né, erros médicos, erros da saúde, não falo médico, é da saúde em geral. Por exemplo, se eu posiciono o paciente de forma errada e ele fica ali 6 horas numa cirurgia e ele está em cima, a sonda vesical está abaixo da perna dele. Ele ficou 6 horas na cirurgia com aquela posição e ele teve uma lesão por pressão. É uma iatrogenia, ou seja, ele não tinha aquilo. Então, as iatrogenias são aquilo que o paciente adquire, né? Alguma lesão, alguma deficiência, alguma alteração anatômica ou fisiológica durante um ato, né, médico, um ato de enfermagem. Então, neste caso, a gente tem que prevenir. Por isso que tem que ser, em algumas situações, né, a maca tem que estar aquecida, né, dependendo da cirurgia. Tem que utilizar meias cirúrgicas, né, utilizar bota para melhorar a circulação e ativar a circulação. Então, cada cirurgia vai ter os seus cuidados, né, o movimentar do paciente, a posição que o paciente está. Tudo isso, nós, enfermeiros, temos que estar atentos para evitar possíveis complicações. Então, observar, né, a colocação correta de drenos, de sondas e da placa de bisturi, para não ter lesões. É muito comum a enfermagem, na hora de administrar a medicação, deixar a tampinha, ou na hora de puncionar, deixar a tampinha do gel ali, e o paciente ficar em cima daquela tampinha, né, que estava recobrindo o gel e tudo mais. O paciente ficar horas e horas da cirurgia em cima. Ele está sedado, ele não vai sentir. Mas a sedação não impede de ter uma lesão por pressão, porque aquele local está pressionando, então pode ter uma lesão por pressão. Às vezes, na hora de manusear um membro do paciente, ele está anestesiado, se ele manusear errado, a gente pode causar uma luxação de ombro, luxação de quadril. Então, tem que ter muito cuidado como a gente vai cuidar deste paciente durante a fase transoperatória, na fase intraoperatória. E aí, o paciente terminou a cirurgia e a gente tem que realizar a assistência de enfermagem também na recuperação anestésica. Lembra da aula passada? A RPA. Lá na RPA, vão avaliar o paciente de forma intensiva e constante. Os primeiros minutos, as primeiras horas, tem que estar avaliando. E a responsabilidade ali do pós-operatório, né, na recuperação anestésica, é do anestesista, né, em relação a médico, que eu falo. E aí a gente vai observar os sinais vitais, se estão regulando, né, porque o paciente, durante a cirurgia, né, ele tem uma hipotensão natural. E pode, muitas vezes, demorar essa pressão retornar. Ou ele ter uma hipertensão, efeito rebote. Nível de consciência, quando o paciente acordou, qual a consciência desse paciente, a orientação dele, o posicionamento do paciente. Observar também as condições respiratórias de perfusão, resposta neuromuscular, se ele está respondendo aos estímulos ou somente a fala. Observar os catéteres, né, se tem o acesso venoso, as sondas, os drenos, tudo tem que ser observado ali na recuperação pós-anestésica, tá? Se tem dores, realizar aquela escala que nós vimos lá passada, a escala de Aldrete, né? Que é para só depois que vai ter a alta da RPA, se está retornando os movimentos, se está respondendo, a sensibilidade, a diurese, tudo isso vai ser levado em consideração durante uma avaliação da RPA, tá bom? Então, esses pontos que nós estamos falando aqui são pontos voltados para a atuação do enfermeiro dentro do centro cirúrgico. Como que o enfermeiro vai estar atuando ali dentro, né? Como que a gente pode melhorar esse condicionamento, esta atuação da enfermagem ali? E aí, o pós-operatório imediato, até as 24 horas. Nós temos que, né, aí o enfermeiro dessa parte, né, que já pode estar fora do centro cirúrgico, da internação, avaliar e observar os riscos,
prescrever cuidados de enfermagens e executá-los na sua melhor qualidade. Como assim os cuidados de enfermagem? Saber qual tipo de cirurgia e, a partir dali, orientar os cuidados de enfermagem sobre a deambulação, sobre a alimentação, cuidado de enfermagem de acordo com os riscos que aquele paciente está exercendo. A visita pós-operatória, né? Quando o enfermeiro vai estar com este paciente na internação já. Avaliar a assistência de enfermagem prestada, ou seja, como foi essa assistência prestada? Ele teve alguma intercorrência? Na sala de cirurgia, ele teve alguma parada? Ele teve alguma lesão, alguma coisa que vai interferir nos cuidados de enfermagem nessa visita pós-operatória? Avaliar o grau de satisfação do cliente da família também. Ah, mas isso aí é serviço público, tem que olhar isso não. Quem disse? Nós temos que parar de separar a qualidade da assistência pública para o privado. Hoje, infelizmente, a gente pega um enfermeiro que está atendendo no SUS e um que está atendendo numa rede privada, infelizmente, eles acabam atendendo de forma diferente. Lá no SUS, ele faz o que ele quer, ele chega lá no que ele quer, ele trata o paciente com grosseria. No privado, não pode, porque no privado ele vai ser mandado embora. Então, a gente tem que parar com isso. O SUS, ele precisa do nosso atendimento com qualidade. Eu sou defensora do SUS. Então, eu uso o SUS, né? A professora, sabe, não tem plano de saúde? Tem, mas uso o SUS. Como assim, professora? Quem está vacinando? Quem vacinou aqui já? Usou o SUS. Você compra comida no mercado? Está usando o SUS. Como assim? Vigilância sanitária, componente do SUS. Então, todos nós brasileiros utilizamos o SUS em qualquer estabelecimento, né? Para ele estar funcionando, ele precisa ter autorização da vigilância sanitária. Então, se você compra qualquer coisa fora da sua casa, você está usando o SUS, ok? Então, pense nisso. Realizar, né, o exame físico cefalopodal completo. Vocês estão tendo esse semestre avaliação clínica, se eu não me engano. Não, você tiver semestre passado a avaliação clínica. Se tiver semestre passado a avaliação clínica. E dentro da avaliação clínica, você está aprendendo, né, a realizar o exame físico. Cefalopodal, cabeça, céfalo, aos pés, né? E aí, vocês viram por sistemas, né? Cada parte e tudo mais. Eu tenho que realizar. Exame físico é papel do enfermeiro. O enfermeiro deve realizar o exame físico no paciente. Avaliar a assistência de enfermagem prestada durante o período perioperatório. Então, eu tenho que realizar essa avaliação. E o que tem que ter, professor, nesse documento? Como que eu devo construir esse documento? Ele deve conter dados gerais do paciente. Nome, endereço, idade, sexo, né? Ter os dados desse paciente, moradia, tudo isso é importante ter. O contato, porque caso precise de alguma forma de contactar alguém. O acompanhante, então tem que ter os dados deste paciente. Data e hora da realização das diversas etapas do processo. Entrada que entrou, né, no centro cirúrgico. Entrou na cirurgia, que iniciou a cirurgia, que finalizou a cirurgia. Tudo isso tem que estar nessa SAEP. Dados colhidos, né, na anamnese do paciente, ou seja, o diagnóstico. Qual o diagnóstico médico do paciente? Qual a cirurgia proposta e qual foi a realizada? Quais cirurgias anteriores que ele já realizou? Tem algum problema em cirurgias anteriores? Então, eu vou, né, observar, solicitar os exames de sangue, né, exames perioperatórios. Eu tenho que ter esses dados. Entrevista com o paciente, né? Saber quais as condições físicas e clínicas desse paciente, emocionais, quais as dúvidas que esse paciente tem em relação ao procedimento, e eu tenho que orientar. Gente, não sei vocês, mas primeira vez que eu entrei no centro cirúrgico, tá agora estagiária, né? Mas vamos pensar. Vamos pensar você entrando no centro cirúrgico, você ainda não conhece, com um paciente. Imagine o susto desse paciente chegar numa sala toda branca, gelada, fria, clara. Assusta.
Assusta. Aquele corredor já assusta ali, né? E tá, enquanto você está ali aguardando, tem outro paciente aguardando também a cirurgia. A gente precisa tirar esse medo do paciente. A gente tem que tirar dúvidas do paciente. Eu falei ontem numa aula que se você está aqui hoje, ó, nós estamos com 600 pessoas. Essas 600 pessoas estão aqui comigo hoje. Se você não gosta de relacionamento com pessoas, se você não gosta de interagir com pessoas, se não gosta de falar, de comunicar com pessoas, sinto lhe dizer, está no curso errado. Professora, como assim? Enfermagem é interação. Enfermagem é relacionar com pessoas, é conversar, é saber. Ah, professora, mas eu estou fazendo enfermagem, hein? Eu não vou atuar na assistência, eu vou atuar na gestão, tem que ter comunicação. Se você não gosta de comunicação, não gosta de interação com pessoas, tá no curso errado, sinto lhe dizer, tá? Então, ainda há tempo de repensar. É isso que eu quero? Nós temos que ter enfermeiros capazes de se relacionar com pessoas e tirar dúvidas, e não deixar o paciente com mais dúvidas. A gente precisa de pessoas que saibam interagir. Professor, mas eu não tenho essa facilidade. Olha o meu exemplo. Eu falo muito rápido, vocês percebem, né? E desde a faculdade, eu tinha essa trave, né? Gente, eu falo rápido demais. Eu nunca vou ser professora, nunca. Era o que eu pensava. Deus me livre, porque eu não tenho didática, eu pensava comigo. Eu falo rápido, eu não consigo passar o que eu sei. Os bloqueios, né, que vinham, né, as minhas crenças limitantes. Eu tinha crenças limitantes do que eu poderia melhorar e estava ali. E aí, como que eu fui me descobrindo na profissão, enquanto enfermeira, enquanto professora, né? Eu fui me descobrindo apresentando trabalho. Eu gostava de apresentar trabalho. E aí eu ia, mas eu falava rápido, ainda falo. Só que eu falava mais rápido ainda. Então eu tive que trabalhar isso. Então aquilo que a gente tem dificuldade, a gente tem que melhorar. E não usar como bengala. Ah, não, eu sou tímida. Não dou conta de falar em público. Sinto lhe dizer, a enfermagem ela vai falar em público. Como assim, professora? Quem vai ter que fazer sala de espera, vai ter que conversar com a equipe de enfermagem, vai ter quem é que promove os treinamentos da equipe? O enfermeiro. Quem é que está passando informações para o paciente? O enfermeiro. Quem está em campos aí, né? Palestras e tudo mais? Enfermeiro. Então você precisa tirar essas crenças limitantes que você não consegue, que você não vai dar conta, que você é tímido. Deixa isso de lado. Agora, se você não consegue e não quer, aí é diferente. Se você não quer, está no curso errado, tá? Existem outros cursos que você pode fazer. Você vai estar ali, faz um TI, só tecnologia de informação, mexe só com máquinas, não mexe com gente. Se você escolher um curso que envolve pessoas, você tem que saber se relacionar, bem? Realizar o planejamento e a prescrição dos cuidados operatórios. Então, tem que ter, nessa SAEP, tem que ter este planejamento. O que eu planejei, o passo a passo, tem que estar documentado. Isso aqui é documento. O Corém, o nosso Corém, o COFEM, tá? Ele vai cobrar a SAI. E a SAI dentro do centro cirúrgico também, tá bom? A prescrição de enfermagem para o processo ou seja, dentro ali do processo operatório. Documento de avaliação intraoperatória, ou seja, que medicação foi utilizada, né? Qual a anotação de enfermagem no recebimento do paciente, isso tem que estar dentro também da SAI. A SAI, ela acompanha o prontuário do paciente. Então, a SAI, ela vai estar dentro do prontuário. Então, o prontuário está lá, a SAI. A SAI vai ser uma folha, pode ser em forma de checklist. Existem muitos estabelecimentos que fazem em forma de checklist, só marcar. Ele vai marcando os dados do paciente. Dados de todas as ações realizadas no intraoperatório, que medicação utilizou, se passou sonda, se o paciente teve alguma parada, tudo isso, quem está fazendo ali é quem? Aí vai ser o técnico de enfermagem, né? Que vai estar o circulante ali na sala, anotando, mas aí eu enfermeiro, também tem que estar ali supervisionando.
Intercorrências significativas, né? Pode ocorrer, como eu falei, uma parada, o paciente despertar, né? O efeito anestésico diminuir na cirurgia. A avaliação pós-operatória também tem que conter nesta SAI orientações gerais em relação aos cuidados de enfermagem e tem que ter, com certeza, a assinatura e o registro, né, deste profissional que realizou cada etapa. Realizou a parte do colégio de dados, carimba. Porque a SAI, toda a equipe de enfermagem pode preencher. Então, cada parte da SAI eu carimbo. Se eu anotei os sinais vitais durante o período perioperatório, carimbo. Está o circulante ali. Vai ter o espaço ali para eu, enfermeira, anotar. Então, essa SAI, ela vai ter o espaço do técnico de enfermagem e o espaço do enfermeiro. Quem alimenta a SAI? Enfermeiro e técnico de enfermagem. Somente. Que alimenta. Quem lê a SAI? Todos que têm acesso. Os médicos, né, quando eles veem uma SAI bem completa, bem organizada, eles gostam de utilizar como base para fechar diagnóstico, para utilizar em outras situações. Mas nisso tem que ser um enfermeiro bom, que saiba, e que o médico confie nessa avaliação. Bom? E a gente tem muitos enfermeiros bons que fazem esse papel muito bem feito. E aí, né, entendemos um pouco da SAI. E aí a gente vai falar dos princípios de anestesia. Como que é? Como será esses princípios, né, de anestesia? Então, a gente precisa entender todo este contexto. Bom? Então, vamos lá? Eu estou pegando aqui um modelinho, vou mostrar para vocês, da SAI. Já vou abrir aqui para vocês. Já eu abro aqui para a gente estar visualizando, tá bom? Princípio de anestesia, né? A gente precisa entender, porque no período perioperatório, o que está ali dentro também é anestesia. A gente tem que conhecer algumas ações, né? Os bloqueios anestésicos. Como funciona a história da anestesia, né? O primeiro anestesista geral foi, né? A primeira anestesia geral foi em 46, né? O William, né? Ele foi o que utilizou a primeira anestesia geral de forma inalatória. Eles utilizavam plantas, né, extratos de plantas para sedar e para analgésico. Por isso que existem efeitos anestésicos, né, de algumas plantas. Algumas causam alucinações, né? E outras causam a sedação mesmo deste paciente. Existe, agora fugiu o nome, tem uma folha, acho que é no Pará. Você come, ela adormece, causa uma dormência na boca. É um efeito anestésico, bloqueando os sensores, né, da papila gustativa. A dor, né, é uma consequência inevitável da cirurgia. Isso passei sem querer. Eram falados no século IX até o século XIII, utilizavam, né, de forma inalatória algumas esponja suporífera. Do século XI ao século XVII, água fria e gelo. Era uma forma de utilizar a anestesia. Do século XVI, né, utilizava o éter, que era utilizado para... Usou por 3 séculos, né? O paciente, ele dá lá... A gente vê muito em filme, né? Colocando o éter para o paciente apagar o paciente, sedar. No século XVII, veio o óxido nitroso, com o Joseph Priestley. E em 47, né, o clorofórmio, que foi utilizado a primeira vez no parto. A cocaína também utilizava como uma forma anestésica. E o alotano, né, que é semelhante, né, à anestesia local, venosa, a raquianestesia e a peridural, já foi em 56. Então, o histórico da anestesia, ele tem, não iniciou como nós temos hoje. Ele teve um passo a passo. E qual é a função da anestesia? Para que realizar uma anestesia no centro cirúrgico, né?
Ele tem o efeito, né, do sono artificial, é uma narcose, o paciente não dorme, é um sono artificial. Muitos pacientes conseguem, em algumas situações, ouvir e relatam, né, tudo mais, que está um sono artificial, seu inconsciente ainda está ligado. Vai causar uma analgesia, que é uma insensibilidade à dor. Ao mesmo tempo, causa um relaxamento para diminuir a tensão muscular e bloqueio, que é uma perda dos reflexos. Então, a função da anestesia é o quê? Causar narcose, analgesia, relaxamento e bloqueio. Então, tudo isso são formas de auxiliar para que ocorra, enfim, a cirurgia. E quem vai estar controlando essa questão? O anestesista. O anestesista é um dos médicos cirurgião plástico, que responde pelo fim. Ou seja, como assim? Ele tem o dever de sedar o paciente. Os outros médicos, não. Eles vão responder, né, em algumas situações de erros médicos, porque ele tinha a possibilidade de melhorar, mas não tinha a obrigação. Agora, o anestesista, não. Ele tem que conter este paciente. E a finalidade é o quê, né? O que nós utilizamos para abolir a dor, proporcionar amnésia e sedação, bloquear os impulsos nervosos e reduzir o metabolismo? Tudo isso está voltado com a anestesia. Nós temos sedativos, que são os ansiolíticos, hipnóticos e neurolépticos, tá? Os ansiolíticos, né? Alguns aqui, né? O benzodiazepínicos, né? O diazepam, vão promover a sedação, relaxamento muscular e amnésia, e são associados ao anestésicos locais. Os hipnóticos, né? Barbitúricos, né? O benzodiazepínicos, diminui a atividade energética cerebral, desaceleram, né, o metabolismo e induzem ao sono. Tem os sedativos neurolépticos, que vão promover uma indiferença neuromotora, ou seja, não vai ter uma reação neural e motora. Tem os opioides, né, que vão potencializar o efeito dos agentes anestésicos inalatórios e bloqueiam a dor. Anticolinérgicos, né, que é a atropina, um exemplo, possuem efeito antimuscarínico, facilitando a intubação, ou seja, diminuindo a produção de muco e não acumulando secreção. Drogas curarizantes, né, bloqueiam a junção neuromuscular, relaxam a musculatura esquelética e facilitam o trabalho da intubação. A junção neuromuscular está ali entre a questão neural e o músculo, então ele vai bloquear essa comunicação. Então, os neurotransmissores, né, acetilcolina e tudo mais, eles não vão fazer essa transmissão. Vai ter um relaxamento da musculatura esquelética. O músculo esquelético, ele precisa dessa junção neuromuscular para ter, né, os efeitos, né, a comunicação aferente e eferente. Quando ele está bloqueado, este músculo esquelético, ele vai estar relaxado. Ele não vai estar enviando nem recebendo informação. Quem escolhe anestesia? O cirurgião e o anestesista. Como assim o cirurgião? O cirurgião repassa qual cirurgia vai ser. O anestesista vai estar ali junto, né? A escolha da anestesia vai depender de produzir o menor número de efeitos desejáveis, possuir baixa... claro que a escolha também, o paciente tem que estar ciente, gente. A gente encontra muitos pacientes chegando no centro cirúrgico e ele não sabe que vai ter uma sedação, uma intubação. E aí ele fica desesperado ali próximo da intubação. Então, o paciente, é o dever dele saber. Possuir baixa toxicidade, ou seja, ser uma anestesia menos tóxica possível. Ser de iniciação rápida e de fácil reversibilidade, ou seja, ele tem que iniciar rápido o processo anestésico, mas também quando eu preciso voltar esse paciente para ele ter estímulo, ele tem que voltar rapidamente, ser reversível. Proporcionar segurança ao paciente, possibilitar as melhores condições cirúrgicas, promover bem-estar ao paciente, permitir analgesia eficaz e extensiva ao pós-operatório. E tem que ocasionar amnésia e relaxamento muscular adequado a este paciente. Na fase intraoperatória, a gente vai estar observando o quê? Né, durante essa fase anestésica? Monitorar o paciente vai estar monitorado com monitores ali.
O acesso vascular calibroso, tá, gente? Gel calibroso para qualquer intercorrente que precisar, ele já está com gel calibroso. Induzir anestesia, se for necessário, né, realizar a intubação, né? Ventilação artificial pode ter também, com oxigênio e anestésico. Manutenção da anestesia, esse aí quem vai estar fazendo anestesista, realizando a manutenção, né? Mantendo aquele paciente com nível de sedação constante. Manutenção da respiração, manutenção circulatória, manutenção ácido-base, manutenção hematológica, manutenção metabólica e a manutenção da integridade física. Este paciente, durante o processo cirúrgico, ele tem que ser preservado todos esses pontos na fase intraoperatória. E aí nós temos as anestesias geral e a local também. A geral é quando, qual é a definição dela? É quando tem um processo, né, reversível induzido por drogas, ou seja, é possível reverter essa situação. E vai estar bloqueando o sistema nervoso central e vai perder toda a percepção, resposta de todos os estímulos externos. A anestesia geral vai estar agindo no sistema nervoso central. Anatomia, lembram? Ele vai estar bloqueando a parte central. E esse estado anestésico, ele pode ter algumas alterações. Inconsciência, né, amnésia, analgesia, imobilidade e atenuação